Graça e paz, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Maria de Lourdes Eleodoro e, juntamente com o pastor Paulo Eleodoro, auxilio no trabalho da Igreja Batista Provisão e Vida, situada na Avenida Coelho da Rocha, 2144, aqui no Costa Sobrinho, Mesquita. E essa noite eu quero trazer uma palavra para você que está nos escutando, a todos os irmãos que estão aqui na igreja, em nome de Jesus. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para edificação das nossas vidas e da sua vida que está me escutando através desse vídeo, em nome de Jesus. E o meu desejo em Cristo Jesus é que vocês sejam abençoados, assim como eu também serei abençoada através da palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Algo me chamou a atenção na manhã de hoje, quando nós estávamos na escola bíblica, e foi muito abençoador estarmos aqui estudando a palavra do Senhor, falando sobre a queda do homem, né? E durante a escola bíblica dessa manhã, nós falamos muito sobre pensamentos. E eu achei interessante, porque eu trago aqui hoje o título Pensamento, Instrumento de Santificação. Amém? Amém. Esse é o que Deus quer para você. Pensamento, instrumento de santificação. Porque o pensamento humano, ele pode te levar para duas vertentes, para dois lugares. Mas o que Deus quer para você é um pensamento que possa trazer sobre a sua vida santificação em nome de Jesus. Amém? Nossa mente é uma máquina que não pode parar, que não para. De acordo com o combustível que você alimenta, os resultados são demonstrados, né? Nós vemos que no automóvel nós temos a gasolina, nós temos o álcool, tem o diesel. Então o automóvel precisa desses combustíveis para que ele possa, né, se movimentar. E existe uma diferença entre o álcool e a gasolina. Geralmente a gente coloca o álcool pelo fato dele ainda estar no valor mais barato que a gasolina, que teve um aumento aí de 6%, né? Mas o carro, quando ele é abastecido pela gasolina, o desenvolvimento dele é muito maior. Ele pega a velocidade muito maior. Então, o combustível, pode existir outros combustíveis, mas o combustível mais adequado para o carro é a gasolina. Não tenha sombra de dúvidas disso. Amém? E aí, eu já vi muitas fotos falando sobre a mente, e eu trouxe uma para a gente aqui. A mente humana, vocês estão vendo aqui quantas rodamas? A nossa mente é uma máquina. O nosso corpo em si, que foi criado por Deus, ele é uma máquina perfeita, né? É um instrumento que Deus faz com todas as ligaduras adequadas. E dentro da nossa mente, se a gente for transportar o nosso cérebro, colocando o desenho de uma máquina como um carro, é exatamente isso que nós temos. E aí eu fiquei pensando exatamente isso. Qual é o combustível que tem alimentado os meus pensamentos? Do que eu estou enchendo os meus pensamentos? O que eu estou escutando para alimentar essa maquinazinha que maravilhosa que é a nossa mente? Qual é o combustível em que eu estou me alimentando? E eu acho muito interessante, a gente tem que ter muito cuidado com as imagens, né? Às vezes você liga a televisão e você tem ali diversos anúncios, diversas novelas, diversos programas. Você tem programas que te levam a refletir para ter uma melhoria de vida, mas você tem programas que são promíscuos. E o que será que passa na nossa mente quando nós estamos assistindo um programa daquele? Nós estamos preparados
né, para nós mesmos, daquilo que nós estamos vendo, ou estamos recebendo e alimentando essa cachola aqui com aquilo que a gente está vendo na televisão, né? Então, eu fiquei... Aí, por um acaso, hoje eu estava procurando essa figura aí, e eu vi uma figura que tinha uma churrasqueira cheia de churrasco e uma mulher fazendo churrasco. Vocês não tinham noção, né? O que diria aí no mundo, né? Gostosona. Aí estava escrito assim embaixo: que churrasqueira boa. Olha o duplo sentido. Churrasqueira bonita, cheia de carne lá, e uma mulherzona, né, lá fazendo aquela churrasco. Quer dizer assim, que churrasqueira boa. A churrasqueira que estava ali, né, o objeto churrasqueira, ou a mulher churrasqueira. Então, eu olhei aquela imagem assim, e quando estava falando sobre pensamento, e é isso que a gente vê nas imagens na televisão. E muitas vezes o rapaz ou a moça que está vendo ali, existe uma personagem muito bonita, né? Os cabelos bem feitos, muito bem maquiada, roupas bonitas e tal, mas o que aquela personagem pratica não é de boa índole, não é lícito. Mas aí a jovem, uma mulher, pode ser a dona de casa, né, que está do outro lado, olha para aquela personagem, se espelha naquela personagem e alimenta o pensamento dela com o que aquela personagem está fazendo. Então o combustível para aquela mente, para aquele pensamento, naquele momento, é aquela personagem. E aí você vê tantas vezes as pessoas mudando a sua personalidade, a sua forma de vestir, a sua vestimenta, a sua forma de falar. Por quê? Está se alimentando na fonte errada. Porque está pegando o quê? Aquilo que não é adequado para a sua mente. Amém? Então é sobre isso que eu quero trazer para nós hoje a necessidade de um raciocínio. Eu não vou dizer aqui e nem vou condenar ninguém se o que você está pensando é certo ou errado. Eu vou trazer a respeito da reflexão da palavra de Deus, o que Ele fala para a gente a respeito do pensamento. E aí você faz a sua auto-reflexão. Será que eu estou com os pensamentos que Deus quer para a minha vida? Amém? Louvado seja o Senhor. Como são os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus, ele vem de cima. Ele vem do alto, porque Deus é santo. Amém? Deus é santo. Então, todo pensamento que vem da parte de Deus é um pensamento bom. E aí nós vamos ver o que diz lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, amém? Então, dentro da palavra de Deus, não é a pastora Luz que está falando, nós vamos ver o que diz Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Vamos ler todos juntos? Em nome de Jesus, vamos lá? E você que está nos acompanhando, pode ler aí também da sua casa, em nome de Jesus. Vamos lá. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus! Aleluia! Isso é o nosso Deus, queridos. Ele tem caminhos e pensamentos que vêm do alto. E Deus deixa muito claro que existe uma diferença entre o que nós determinamos como caminho, entre o que nós determinamos como pensamento correto e o que Deus determina. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, amém? Os pensamentos de Deus são pensamentos bons, aleluia! São pensamentos de paz para a tua vida.
Então, nós falamos nessa manhã exatamente a respeito disso. Mas como é que eu posso trazer os pensamentos de Deus para os meus pensamentos? Olha que coisa! Como é que eu posso fazer com que o meu pensar seja o pensar de Deus? Você precisa pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que vêm da palavra de Deus. Por isso que a palavra diz assim, medita na palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Porque ela precisa ser o combustível para o teu pensamento. Porque quando você medita na palavra de dia e de noite, os pensamentos da parte de Deus, que são do alto, e Ele é a inspiração para a palavra revelada, os pensamentos de Deus passam a ser gerados no seu pensamento, porque você está colocando sobre a sua mente o combustível adequado, né? O combustível certo para essa máquina que é o seu cérebro. E ainda que quando você começa a se alimentar de dia e de noite dessa palavra, meditar, diga que, observe que não está dizendo assim, ler. Ler qualquer um lê. Meditar é ler aquilo. E naquela leitura você pensar acerca daquilo que você leu e identificar como eu estou, como está a minha vida e sobre isso aqui que eu li que o Senhor está me recomendando. Você está meditando, amém? Você está refletindo sobre aquilo que você leu. Então, por isso que Deus fala, meditar nela de dia e de noite. Não é ler, é meditar, é refletir, é trazer sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos, aquilo que Deus quer para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quais os pensamentos de Deus para nós? Quais os pensamentos de Deus para você? O que você acha que Deus pensa para você? O que você acha que está me escutando? O que você acha que está aqui hoje na igreja? O que você acha, menina bonita de lilás, que Deus pensa a respeito de você? Quais são os pensamentos que Deus tem para a tua vida? Quais são os pensamentos que Deus tem para a vida de cada um aqui nesta noite? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. O Senhor já sabe os pensamentos que Ele tem para você. O Senhor já sabe o que Ele quer para você, porque Deus é o mesmo ontem e hoje e para todos sempre. E em Deus não há sombra de mudanças. Então, lá em Jeremias 29, 11, 13, o Senhor já falava isso. E é isso que o Senhor está falando aqui em Jeremias. Ele está falando para você e para mim nesta noite. Ele já sabe quais são os pensamentos que Ele tem para você e para mim. Mas os pensamentos que Ele tem para você e para mim, nós precisamos deixar que Ele gere em nossas mentes. Amém? Bem sei, olha, eu bem sei, Ele já sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. A vosso respeito. Ele está falando para nós. Pensamentos de paz e não o quê? De mal. Quantas vezes, quantos momentos você tem um pensamento que só de falar seria vergonha? Quantas vezes, através do pensamento, você já matou alguém? Quantas vezes, através do pensamento, você já surrou alguém? Quantas vezes, através do pensamento, você já desejou e cobiçou alguém? Quantas vezes, através do pensamento, você já teve uma relação sexual com alguém? Você não me falou, nem falou para ninguém.
tem para você. Não é um pensamento que vem do alto, não é um pensamento santo. Por isso que eu iniciei aqui. Pensamento é instrumento de santificação. Aleluia! Posso chutar uma palavra? Glória a Deus! Pensamento é instrumento de santificação. Não adianta você mudar por fora se a tua mente está contaminada. Você precisa a mudança do interior para o exterior. Quantas vezes nós observamos e verificamos pessoas que têm uma mudança brusca no estereótipo? Nossa, a pessoa mudou completamente. Mas lá no seu interior, lá no seu coração não houve mudança. E em pouco tempo, você vai procurar aquele irmão, aquela irmã ou aquele jovem. Cadê? Mas fulano estava tão bem na igreja. Nossa, você via nitidamente. E hoje de manhã nós falamos sobre isso, né? Na escola bíblica dominical. Não é o que eu vejo, mas é o que Deus vê. Aleluia! E Deus vê aquilo que os meus olhos não veem, porque Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele que sonda os pensamentos humanos. E Ele sabe o que se passa no teu coração. Porque quando você chega a falar, é porque ele já foi gerado aqui, ó, na sua mente. Mas nem sempre você fala, porque a gente tem vergonha de falar. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim é sinal de que não é um pensamento abençoado. Não é um pensamento que Deus tem de paz. Não é um pensamento que espelha os frutos do Espírito. Não é um pensamento que provém de Deus, mas é um pensamento mau. Então não é esse o pensamento que Deus quer que você nutra na sua mente. Porque tudo, querido, nasce primeiro aqui. Tudo nasce aqui. Tudo você primeiro pensa. Quando você vai para uma prova em que o correto é estudar previamente, quando você vai para uma prova, eu sempre digo para os meus filhos, tem quanto tempo de prova? 4 horas. Não faça correndo. Aproveite o máximo do seu tempo. Você vai para uma prova, você primeiro tem que conferir a numeração de todas as questões. Se são 40 questões, você vai lá, todas aqui. E aí, você tem que ler e compreender a questão. Você não pode chegar na prova e ir lá e pum, indicando qualquer número, né? Então, o exercício de ler, você está trazendo o quê? Para a sua mente. Depois que você lê, você raciocina acerca daquilo que está sendo solicitado e faz a prova. Vai lá e coloca ali, tá? B, C ou D. Tudo, primeiro, entra aqui nessa caixinha, onde aquelas moldamas vão se mexendo para te dar um resultado. Ação, aquilo que você faz. Mas começa aqui. Aí muitas vezes a gente olha assim e não compreende. Nossa, que atitude foi aquela minha? Nossa, por que eu falei daquele jeito? Mas a gente já estava aqui, ó, na nossa mente, fervilhando alguma coisa. E houve o quê? Uma explosão na ação. Mas por quê? Porque aqui, às vezes a gente briga, às vezes a gente mata, às vezes a gente luta, às vezes a gente abraça. Vamos falar também de pensamentos bons? Às vezes a gente abraça, às vezes você não está perto de uma determinada pessoa, mas que você tem carinho, e você pensa a respeito daquela pessoa, e você lembra do afeto que você tem por aquela pessoa. Pensamento bom, que te leva a quê? A chorar às vezes, ou a orar por aquela pessoa, a interceder por aquela pessoa, ou a ligar para aquela pessoa.
Poxa, eu estava aqui, eu lembrei de você, queria falar com você. Então, também temos pensamentos bons, amém? Os bons, nós precisamos nutrir. Os maus, nós precisamos exterminar, amém? Em nome de Jesus, porque os maus pensamentos nos afastam da presença do Senhor. Nos colocam para bem longe da presença do Senhor. E você não quer ficar longe do Senhor? Eu quero. Sabe por quê? Porque eu escolhi a melhor parte. É melhor estar do lado de Deus. É melhor estar no barco que o Senhor está. É melhor estar deixando que o Senhor gere na minha mente pensamentos de paz. E aí nós falamos aqui que tantas vezes nós temos que lutar contra os nossos pensamentos. Eu estava pensando hoje aqui pela manhã que às vezes você fica irritado e de repente você fala, sai, tua mente vem, antes se eu pudesse eu dava uma surra. Você saiu do seu equilíbrio, mas aí você, Senhor, em nome de Jesus, retire esse pensamento da minha mente, Senhor. Retire esse desejo do meu coração, Senhor. Senhor, eu não quero isso, Senhor. Senhor, eu sei que Tu tens pensamentos de paz sobre a minha vida, Senhor. Pai, eu quero que a minha mente seja um instrumento de santificação para eu ficar bem pertinho de Ti, Senhor. Para eu estar me santificando a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma minha mente, Senhor, no Teu altar, Senhor. Traga pensamentos bons, Senhor, sobre a minha mente, Senhor. Traga pensamentos, ó Pai, que agradem o Teu coração, Senhor. Arranca de mim, Senhor, esse sentimento ruim que eu estou sentindo agora, Pai, que está trazendo sobre a minha mente um turbilhão de emoção que me traz desequilíbrio, Senhor, mas limpa a minha mente em nome de Jesus. E nós nos achegamos a Deus. Nós precisamos lutar contra aquilo que nos afasta da presença do Senhor. E muitas vezes quem nos afasta da presença do Senhor não é o nosso amigo, não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é o nosso namorado. Que nos afasta da presença do Senhor é o seu pensamento. Não é um amigo que mostra para você e que você vai, mas mostrou, você pensou e assimilou aquilo e aceitou aquilo no seu coração e vai e faz. Quem precisa dizer não aos pensamentos que o inferno lança na tua mente como seta inflamada é você. Ele não sabe qual é o resultado. Ele está soltando dardos. Porque assim, ele não sabe se vai surtir efeito ou não aquele dardo de um pensamento maligno que ele lança na sua mente. Ele vai lançando, mas quando você deixa aquilo fazer parte da tua vida e você começa a cultivar aquele pensamento e todos os dias você pensa naquilo, todos os dias você pensa naquilo, bom, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente cultivando algo que é ruim na minha mente, algo que vai me afastar de Deus, né? Então todo dia você está lá dando o quê? Uma comidinha alimentando aquele pensamento. É como se o dardo inflamado do inferno que Satanás joga é como se fosse um vírus, é uma bactéria que entra na sua mente. E cada vez que você permite que a sua mente volte a pensar naquilo, você está alimentando esse vírus, alimentando essa bactéria e fazendo com que ela cresça no seu coração. Mas o que Deus quer para você não é isso, gente. Ele quer pensamentos de paz sobre a tua vida. Ele quer que você busque a presença dele em nome de Jesus. E aí ele diz ainda aqui, para vos dar o que esperais. O que você espera? O que você deseja? Qual é o seu sonho? Nós cantamos aqui, restitui. Mas será que o Senhor vai restituir os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, se você não estiver com pensamentos que provêm do alto e se alimentando do Senhor? Aí nós não podemos esperar que Deus nos dê o fim que nós esperamos, porque nós não estamos alimentando a nossa mente, os nossos pensamentos com os pensamentos que Deus tem para nós.
E aí a restrição fica mais distante e mais distante. Por quê? Porque você está alimentando o vírus e a bactéria que o inferno colocou na sua mente, se afastando de Deus e se achegando ao inferno. E o que Deus quer para você, pensamentos de paz, para dar a cada um de nós aquilo que a gente espera da parte de Deus. E quando nós começamos a nos alimentar com os pensamentos de Deus, a gente passa a invocar ao Senhor, a gente passa a orar ao Senhor, e o Senhor nos ouve. E o Senhor nos ouve, porque deixamos que o pensamento de Deus nos nutra, que alimente a nossa máquina, que é a nossa mente. Quando os pensamentos de Deus são nutridos em nós, nós temos o desejo de estar mais com Deus, nós temos o desejo de estar na presença do Senhor, porque nós estamos permitindo que os pensamentos que provêm da parte de Deus do alto entrem na nossa mente e passamos o quê? A invocar ao Senhor. Passamos o quê? A buscar ao Senhor. E Ele nos ouve, aleluia! Ele nos ouve, por quê? Porque nós estamos sendo alimentados pelos pensamentos dEle. Nós estamos alimentados para uma santificação na presença do Senhor. E Ele te escuta, amado. E Ele te ouve. Agora não queira andar no erro, não queira fazer o mal, não queira fazer dos teus pensamentos algo que destrua a sua intimidade com Deus. Não adianta você mostrar para todo mundo que é uma pessoa maravilhosa, mas se dentro do seu coração e dentro do seu pensamento está tudo apodrecido, você precisa da restauração sobre a tua vida. Você precisa restaurar os teus pensamentos. Você precisa se alimentar do combustível que vem da parte de Deus, que é a palavra do Senhor, que é a intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Porque aí quando você o buscar, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir em nome de Jesus. E Ele diz: você vai me buscar e você vai me achar. Quantas pessoas estão batendo a cabeça de um lado para o outro, buscando revelações que vêm da parte dos homens? Quantas pessoas não têm uma raiz e não se firmam em nenhum lugar? Nem no espiritismo, nem no catolicismo, nem no budismo. Está na hora de estar no lugar, você não sabe o que é. Nem para o inferno tu está servindo, querido. Mas eu quero dizer para você: converta a sua mente a Cristo. Converta os teus pensamentos ao Senhor. Se aproxime dEle. Porque aí, quando você buscar Ele, você vai achar. Você vai achar. Porque você vai estar buscando por completo, de todo o coração. Amém? De todo o coração. Sem mente dividida. Ora, eu sou santo. Ora, ninguém nem quer chegar perto de mim. Eu sou tenebroso. Só de escutar, as pessoas têm. Ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você é quente ou você é frio. Porque a palavra de Deus diz: se você nem é quente nem é frio, eu vou vomitar-te. Apocalipse. Então, seja santo na presença do Senhor. Seja santo na presença do Senhor. Você já pensou? Mas já pensou e raciocinou? Eu gosto que colocar a mente para pensar. Raciocinar. Você já pensou a pessoa viver a vida toda achando que serve a Cristo, mas só tendo pensamento mundano? Só tendo pensamento ruim, que não são da parte de Deus. E viver a vida dizendo: Deus esqueceu de mim. Deus nunca esquece de você. Você que esquece de Deus. Você que esquece de Deus. Aí chegar na hora do juízo, o Senhor chega assim: meu amado, tu nem é quente nem é frio. Você ficou a vida toda em cima do muro. Faz o seguinte: vai embora. Só de te ver dá vontade de vomitar. Então, para não chegar ao
extremo na hora do juízo, seja fervoroso na presença do Senhor. Seja realmente, eu não falo nem a palavra crente, crente está no modismo, mas seja um homem ou uma mulher de temor a Deus e que adore esse Deus poderoso, preenchendo todas as lacunas da sua mente com os pensamentos que provêm da parte de Deus. Tantas destruições, tantas coisas ruins que acontecem nos lares, nas famílias, nos bairros, nas comunidades, começam aqui, no pensamento, porque foi permitido. Seja santo, em nome de Jesus. Procure ter pensamentos que provêm da parte de Deus. Como é o pensamento humano? Como que é o pensamento humano? Aí eu trouxe aqui, ó. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6, 5. A inclinação, a inclinação, cuidado com a inclinação. Seja inclinado para as coisas de Deus, sabe? Eu não diria nem inclinado para as coisas de Deus. Abrace e se derrame para as coisas que são de Deus, em nome de Jesus. Porque aqui, lá em Gênesis, o Senhor já colocava a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e somente para o mal. Porque os nossos pensamentos são terrenos. Considerando que fomos gerados a partir do pecado provindo do primeiro Adão, nossos pensamentos são terrenos, carnais, trazendo em si a maldade desde o princípio. Lá em Gênesis, a inclinação era e somente para o mal. Aí eu coloquei aqui, interessante que mesmo Salomão, em toda a sua sabedoria, foi avisado que o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Ele conhece a motivação dos pensamentos. Você pode, querido, ludibriar teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu esposo, a tua esposa, o teu vizinho, o teu colega, mas a Deus não, porque Ele conhece a motivação dos teus pensamentos. Deus, não há negociações obscuras. Com Deus, não há negociações de vantagens ou corruptas, porque Deus não é corrupto. Corrupção, né? Se você, sei lá, né? Eu estou aqui participando, mas se você, de repente, me der uma forcinha aí, o que a gente está vendo acontecendo no Brasil? As pessoas estudam a vida toda, são catedráticos, né? São homens e mulheres que não têm um conhecimento intelectual e estudam a vida toda para roubar o país. A motivação do estudo foi o quê? O roubo. Eu vou estudar, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer... A motivação estava errada. Aí você vê a pessoa a vida toda, o pai, a mãe, investindo. Não, meu filho é maravilhoso, meu filho é um catedrático, meu filho é um PhD, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo outro. Não, meu filho agora está numa empresa maravilhosa. Ele passou, está lá na Petrobras. Aí, daqui a pouco, a tristeza da mãe, meu filho na televisão. Corrupção para lá, corrupção para lá. Vendeu a empresa, foi lá e deu não sei quanto para o deputado. Tristeza. Qual foi a motivação dessa pessoa a vida toda? Estudar para roubar? Qual é a tua motivação? Eu quero dizer que Deus sabe a motivação dos nossos pensamentos. Cuidado com as suas motivações. Pergunte para você mesmo o porquê que eu estou querendo isso. O porquê que eu estou pensando nisso. Às vezes a gente dá uma maquiada na situação e diz, não, eu estou fazendo assim porque vai ser melhor assim. Mas a gente está se afastando da presença do Senhor. Mas Ele conhece a motivação do nosso coração. Qual tem sido a motivação do seu pensamento? 1 Crônicas 28, 9 é o que o Senhor
espontaneidade. Não é coração forçar. Espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, mais uma vez, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Oh! Que isso? Que isso, pastor? É isso mesmo. É isso mesmo. Tudo nasce no teu pensamento. Ele é o seu instrumento. Ou ele vai te aproximar de Deus, ou ele vai te afastar da presença do Senhor. E Salomão já estava sendo divertido. Um homem que foi escolhido por Deus. Um homem que se chegou a Deus e sonhou e falou: Senhor, me pede o que tu queres. Mas esse homem, ele foi divertido e ele errou. Porque ele começou a mulher dele. Ele tinha uma motivação, uma estratégia no coração dele, que era fazer com que o reino dele crescesse a qualquer comunhão. Então ele foi fazendo comunhão com A, comunhão com B, pegando a mulher do povo tal, a mulher do povo não sei o quê, porque ele queria grandeza, ele queria poder, mas ele tinha Deus. Ele não precisava ter comunhão com as corrupções deste mundo para poder ser grande. Quer ser grande? Tenha comunhão com Deus. Quer crescer? Tenha comunhão com Deus. Não tem comunhão neste mundo que vale a pena. Se você quer, lembra que nós lemos aqui? Dou pensamentos de paz e não de mal, para que recebais o que esperais, o que vocês esperam. Se você quer algo que é muito importante para a tua vida, isso é uma motivação que tem sido gerada, você chegue a Deus e coloque diante do altar dele. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E ele sabe o que é melhor para você. E Salomão se abaixou da presença do Senhor, fazendo alianças e comunhões com um povo que não era segundo o coração de Deus. Mas ele foi advertido. Ele foi dito: o Senhor conhece a motivação dos seus pensamentos. O Senhor conhece. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Aleluia! Aleluia! Ele detesta. É uma palavra que às vezes a gente fala, né, no nosso dia a dia. E eu achei interessante. Hoje a gente fala, às vezes, essa palavra. Ontem mesmo eu estava falando lá no aniversário do meu filho. Essa brincadeirinha de apertar na lista, assim. Aí eu falei: eu detesto isso. Brincadeirinha de ficar estalando o dedo, né? Nunca gostei. Quando eu namorava, o pastor fez essa brincadeirinha. Eu falei: não, eu detesto estalar meu dedo. Aí hoje, eu vendo a palavra do Senhor, e eu encontro assim, algo que o Senhor diz que detesta. Sabe o que o Senhor detesta? É engraçado que aquilo que Deus detesta é para o nosso benefício. Até aquilo que Deus não gosta é para nos beneficiar, porque Ele detesta os pensamentos maus. Se Ele detesta os pensamentos maus, Ele está dizendo para você: tenha pensamentos bons, porque eu gosto disso. Eu vou estar mais perto de você. Eu vou querer estar. Você vai me buscar e você vai me achar e eu vou te ouvir, porque eu gosto de pensamento bom. Olha aqui, mas se agrada das palavras ditas sem maldade. Cuidado. Começa aqui e sai por aqui, né? Então, qual é o combustível que você tem se alimentado? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Salmos 94, versículo 1. Futilidade. Quantas vezes, né, a gente começa a pensar em coisas ruins porque alguém, sei lá, pisou no teu pé. Aí às vezes a pessoa pisou no teu pé sem querer na escola quando tu tinha 13 anos. Aí tu tá com 43 anos ou sei lá quantos. Nunca gostei daquela menina.
Se fosse por mim, se ela aparecesse agora na minha frente, eu dava um soco nela. O que aconteceu? Que você não gosta da... Não, um dia, quando eu estava na fila da escola, ela deu um pisão no meu dedo e que chegou a cair minha unha. Futilidade, pelo amor de Deus, gente. É um exemplo bem aqui corriqueiro, mas às vezes você vai pensar na origem que se dá um pensamento ruim e cadê? Que não tem nada que possa e que vale a pena você alimentar algo ruim na sua mente, porque só quem é prejudicado é você. Só quem é prejudicado é você. E aí eu achei muito interessante. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Então, tira a futilidade da sua mente, né? Tira aquilo que não provém da parte de Deus da sua mente. Como podemos mudar nossos pensamentos? Então eu estou mostrando, né? Eu trouxe o que Deus pensa, eu trouxe como não é o nosso pensamento, e eu estou trazendo aqui em nome de Jesus, dentro da palavra do Senhor, como é que a gente pode mudar os nossos pensamentos? Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia! Provérbios 16:1. Consagre ao Senhor tudo que você faz, inclusive os pensamentos. Duvido que você vai ter coragem de pensar, né? Vou acabar com aquela pessoa amanhã e consagrar ao Senhor isso. Ele vai te abominar, porque ele detesta pensamento mal. Tome cuidado. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Pulou aqui. A palavra do Senhor é viva e eficaz e mais afiada de qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O Senhor julga os pensamentos e a intenção do coração. Quando fala aqui que penetra até dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é algo que só Deus tem poder para fazer. Só Deus. Eu não sei o que você pensa. O diabo também não sabe, mas Deus sabe. Por isso que coloca aqui em Hebreus 4:12, fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, aquilo que nós lemos aqui não são meramente palavras, é vida, é real, tem poder, tem autoridade. E Ele, através da sua própria palavra que traz vida, através de Jesus Cristo, Ele sonda o seu coração. Ele julga, olha aqui, os pensamentos e as intenções, as motivações do seu pensamento. Ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam e estou a todo lado. Então, qual é a forma de você se tirar esses pensamentos? Recorrendo ao Senhor. Não tem pai santo, não tem amigo nenhum, não tem padre, não tem pastor, não tem ninguém que possa fazer você mudar um pensamento. Mas se aquilo te perturba, Deus pode. Então, quer mudar o seu pensamento? Recorra ao Senhor, recorra a Deus, procure ao Senhor, em nome de Jesus. E aí, a Salmo 55:12, olha só, ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam, eu estou atordoado. Quantas vezes isso acontece com a gente? No nosso dia a dia, ou só acontece comigo? Não, com certeza não só acontece comigo. Nós somos aqui todos seres humanos e existem momentos que você não quer pensar a respeito de um assunto, ou que você não quer lembrar daquele problema, mas aquilo fica ali dilatando na tua cabeça, aquele pensamento vem toda hora, e você fala, Senhor, eu não quero pensar nisso, Senhor. Isso me perturba, isso está me trazendo desequilíbrio, meu Pai. Tira, me ouve, por favor.
Você não quer ser uma pessoa apodrecida por dentro. Traga para o seu coração, para o seu pensamento, a paz que provém da parte de Deus. Porque é isso que Ele quer para você. Olha que coisa, apodrecer os ossos é forte. Nem quando um ser humano, quando falece e tem a decomposição, o que permanece ali são os ossos. Então, o que é a inveja, né? O sentimento ruim, o pensamento ruim, ele apodrece os ossos. É uma coisa que é impactante, traz um efeito muito ruim, que se nem a morte, depois da decomposição da carne, apodrece os ossos, e você precisa fazer uma exumação, né? Ir lá e cremar, quer dizer, você precisa cremar para que vire pó quando as pessoas querem, mas os ossos permanecem lá por anos e anos e anos e anos, e até hoje os antropólogos, os geólogos que trabalham fazendo escavações, eles recompõem a história através dos ossos. Então, o pensamento ruim, a inveja, ela apodrece os ossos. Que coisa que denigre o homem, que coisa que destrói o homem, que coisa que acaba, que consome o homem. Então, querido, clame ao Senhor, peça a Ele pensamentos bons, peça a Ele, Senhor, restaure a minha mente em nome de Jesus, amém? A essência de Deus para nós, o Senhor diz: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Consagrem-se, porque Deus é santo. Eu sou o Senhor que o tirou da terra do Egito, que o tirou do cativeiro, que o tirou da escravidão, que o tirou daquele mundo tenebroso, que o tirou daquela vida que você estava levando para ser o seu Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44 e 45. E aí, por último, eu quero dizer para vocês o seguinte: pensamento é instrumento de santificação. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 1,16, está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Pensamento é instrumento de santificação. Sejam santos, porque eu sou santo. Santo não é se vestir segundo aos padrões humanos. Santo não é chegar na igreja ou perto dos seus parentes e saber falar bem. Também pode ser isso. Mas em primeiro lugar, a santidade, ela provém de um pensamento sã, de um pensamento saudável, de um pensamento de paz, de um pensamento que agrada ao coração de Deus. Então, você precisa primeiro agradar Deus aqui, na sua mente. Não adianta a gente querer agradar Deus cantando, varrendo a casa do Senhor, botando uma roupa segundo os padrões humanos, segundo o que o homem diz que é o mais correto, se você não está com a sua mente saudável, com a sua mente com os pensamentos que provêm da parte de Deus. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, eu estou me levando você a pensar e a refletir quais são os pensamentos que você tem gerado aqui na sua mente. São pensamentos que agradam a Deus? Retire todo o combustível, que está misturado.
Mas pegue o combustível que vem do Senhor, que é a palavra santa, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Que seja santo, porque Ele é santo. Amém. Deus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém?